com a ajuda do Eterno, estaremos aí fazendo a nossa quinta unidade, né? A nossa quinta lição, aonde nós estaremos aprendendo o que eu chamei de práticas religiosas. Na verdade, tem práticas e tem também símbolos, tá? Então, eu coloquei tudo como título de práticas religiosas. A primeira, a mais importante, todas são importantes, mas a número 1 aqui, eu falo sobre o Shema. O Shema é uma oração que os judeus fazem todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Algum material, pelo menos na Bíblia, tem uma parte que diz que eles deveriam orar pela manhã e à noite. Depois eles acabaram colocando 3 vezes ao dia, porque havia o sacrifício no templo 3 vezes. Então aqui está escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Eloheinu, meu laser está aqui, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Então, ouça Israel, o nosso Deus, ele é único. Abençoado seja o Senhor, o seu reino para todos sempre. Tá? Essa é a oração que eles fazem. Fazem ela de manhã, então, como a gente falando aqui, ó, esse Shema é dito diariamente 3 vezes ao dia. Nas orações que é chamado de Shaharit, quando é pela manhã, Mincha, que é à tarde, Mari, ou Marvit, que é à noite. Tá? Então, eles repetem esse texto. Esse texto, normalmente, aqui ele está bem pequenininho, mas ele é um texto bem maior. Ele está lá em Deuteronômio, aonde ele deve ser lido. E aí ele continua depois. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Tá? Então, é o texto maior do Shema. Então, esse é chamado de Shema. Outra coisa que nós falaremos é sobre a mezuzá. Deixa eu ver o horário, viu, Luci? Porque ok. Tá. E a mezuzá, o que é a mezuzá? A mezuzá é um pequeno pergaminho que é afixado no batente da entrada do lar judaico. Onde está o texto, está tudo que é feito. É importante a gente entender que tudo que é feito, que são práticas, são coisas que eles usam, tudo isso tem a ver com os textos bíblicos. Tá? Então, lá em Deuteronômio 6:9, onde estaria aquele logo depois do Shema, ele fala ali, ó, e escreverás nos portais da tua casa e nos teus portões. O que eles deveriam escrever nos portais da casa e nos teus portões? A palavra do Eterno. É principalmente esse texto do Shema. Existe um só Deus. E que deveria amar, deveria obedecer esse Deus. Ela é colocada numa caixa, ela é feita, vou mostrar para vocês, está vendo? Ó? É uma caixinha que é colocado normalmente à direita, quando se entra no portal, tá? Da casa da entrada. Hoje em dia, eles colocam em todos os cômodos da casa. Todos os quartos tem escrito lá direitinho. Aqui nós temos outro, tá vendo? Olha, com a palavra Shaddai. A palavra Shaddai, lembra que o Deus ele é chamado de El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todas as montanhas. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E dentro dele tem que ter, às vezes as pessoas vão a Israel, eles compram essa mezuzá, trazem a mezuzá para casa, mas dentro não tem o papelzinho, tem que ter esse manuscrito dentro. Hoje eles tiram o xerox do manuscrito e você traz o xerox, você enrola e coloca ali dentro, tá? Agora, existem os manuscritos que eles chamam que eles são kosher, ou o kasher, é escrito por algum rabino. Então, normalmente escrito por rabinos, aí você pode ter ele escrito à mão, esse pergaminhozinho, tá? E você coloca ele ali dentro. Então, aqui, aquele primeiro texto que eu li para vocês, olha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Eloheinu Errad. Aí ele vai falar, Ve'ahavat et Adonai Eloheicha. Então ele vai dizer, ouça Israel, teu Deus é o único, e amarás ao Senhor teu Deus. Então esses textos são colocados ali manualmente, dentro desse manuscrito, e esse manuscrito fica ali na porta. Significando o quê? Então na hora que ele entra em casa e na hora que ele sai de casa, ele reconhece que Deus é o Senhor daquela casa. Que Deus é único e que ele é o Senhor daquela casa e dos moradores daquela casa. Ok? Depois, então, isso é muito usado.
todas as casas dos judeus nós temos. Eu tenho na minha casa lá. Eu, na verdade, eu não coloquei do lado de fora, eu acabei colocando do lado de dentro, porque eu trouxe uma obra de arte de Israel. O meu é uma obra de arte. Aí eu falei, não vou colocar ele lá fora, não, vamos ver que eu viajo muito. Quando eu chego, já alguém carregou. Então, eu coloquei ele para o lado de dentro da minha porta. Mas é muito interessante a gente colocar, mas usar. Muitas pessoas perguntam, eu como cristã posso colocar? Pode. É o texto do Eterno que você está colocando sobre a sua casa. Lembra que tudo aquilo que é feito, que é feito para os judeus, todos nós podemos colocar, podemos fazer. Não é necessário fazer. Vamos para nós sermos salvos, não tem nada disso. São simplesmente que nós podemos colocar o texto da Bíblia na porta da nossa casa, abençoando a nossa casa. Normalmente, quando eles colocam, eles chamam, às vezes, um rabino, mas se não tiver um rabino, a pessoa, existe orações para colocar, que a gente agradece ao Eterno e coloca ali. Tá? Outro que nós temos é o que a gente chama de tefilim, ou filatérios. Tá? São 2 caixinhas de couro, cada qual é presa por uma tira de couro, e dentro dessa caixinha vai ter vão ter 4 textos da Torá, que deram origem ao uso dos filatérios, tá? Então, eu vou mostrar para você aí. É chamado de filatérios, tá? Em português, mas a palavra em hebraico é tefilim. Então, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo ele aqui, ó? Tem essa caixinha e tem essa outra caixinha aqui. Então, ela é colocada na cabeça, uns podem colocar na cabeça, às vezes outros colocam aqui na fronte, mesmo aqui na frente, e a outra no braço esquerdo. Então, ele é enrolado, existe um processo todo de fazer isto, tá? E o que significa isto? Então, eu acho que eu tenho aqui os textos, não tenho os textos, não. Mas lá na apostila a gente tem os textos que são textos da Bíblia. Amarás o seu teu Deus e colocarás, e lá o texto diz que deveria ser colocado na frente da sua mente. Então, o que acontece? Quando a gente coloca aqui a caixa e dentro dela tem aquele manuscrito, isso aí significa o quê? Que a palavra do Eterno está comandando a minha mente. Quando eu coloco na esquerda, ela coloca assim, ela está sobre o coração. Então, o que acontece? Nós temos que ter a palavra do Eterno comandando, cuidando. Vamos até usar a palavra controlando a nossa mente e o nosso coração. Se a gente tem a palavra de Deus somente na mente, o coração apronta. Se nós temos a palavra de Deus somente no coração, aí o que acontece? A nossa mente vai aprontar, vai fazer o que ela quer fazer. Então, tanto nós temos que ter a nossa mente cativa à palavra do Eterno, como também o nosso coração cativa a palavra do Eterno. Então, por isso que esses 2 textos, normalmente eles fazem orações. Os judeus ortodoxos, a gente vê muito lá em Israel, aqueles bem ortodoxos, com a mesinha, cheio disso aí passa o jovem, passa o soldado, ele pergunta, você quer colocar? Aí eles colocam o tefilim, eles fazem as orações ali, tá bom? Então, isso aí é uma das práticas judaicas, a prática dos judeus, tá? Normalmente, o menino, quando ele faz o bar mitzvah dele, normalmente no dia do bar mitzvah dele, ele recebe o talit, o kitá, e recebe também, normalmente, é caro, tá? Isso deve custar, não tenho muita certeza, mas uns 500 a 600 dólares em Israel. Então, ele não é barato, normalmente é um presente dado, um avô, um tio, alguém dá de presente para um menino. Porque a partir daquela data do bar mitzvah, todas as vezes que ele for fazer as orações dele de manhã ou as orações, ele deverá colocar esse tefilim, tá bom? Continuando, nós temos agora outra coisa que também é usada, é o talit, né? O talit e o tzitzit. O talit é esse manto retangular de lã ou de linho que tem umas franjas nos 4 lados, tá? Então, no lado vai ter 2, do outro lado vai ter 2, e ele é usado diariamente pelos homens judeus. De primeiro, ele era usado somente na sinagoga. Hoje, em Israel, pelo menos, eles usam. Eles usam direto durante a semana e tudo. Essa palavra tzitzit é essa
franjinha que fica lá no fundo, que fica nos 4 cantos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No texto está lá em Números 15, 38 ou 39. Lembra que eu falei para vocês que nada que eles fazem de práticas são da cabeça dele, são do que estava escrito lá no texto da Bíblia. Então ele diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará esse cordão, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, se nós, o que ele está querendo dizer? Se você tiver a palavra do Eterno comandando o seu coração e comandando a sua mente, os seus olhos, você seguirá o Eterno e não vai adulterar. Lembra que adulterar, no texto bíblico, a palavra adulterar significa seguir a outros deuses. Então, adulterar, como há um adultério, um adultério físico, humano, ele está falando de quando está adulterando, está seguindo a outro Deus. Isso quer dizer adultério. Tá? E então eles deveriam, aqui ele fala que deveriam colocar nas suas vestes, tá vendo? Então eles colocaram neste manto. Então, neste manto, nós vamos ver ele aqui para vocês verem, ó. Esse aqui não tem o cordão, tá? Mas vou mostrar mais um que tem o cordão. Olha ele aqui, tá vendo? Mostrei aqui, ó. Acho que deixa eu tirar isso aqui para vocês verem. Tá vendo um cordão ali embaixo, ó? Esse cordão, ele teria que ficar dos 4. Como ele é um triângulo, aqui tem 2, aqui tem 2. E nesse cordão, eles deveriam colocar nessas franjas um cordão azul. E toda vez que ele olhasse para esse azul, ele lembraria dos mandamentos. Ele é cheio de nós, tá vendo? Tem uns nozinhos, são vários deles aqui, representando os 613 mandamentos. Que segundo o judaísmo rabínico, existe 613 mandamentos. Então, aí eles colocariam isso aqui. Esse texto que está escrito aqui no hebraico, aqui em cima, é o texto que ele manda colocar o talite, tá? Que ele deveria colocar o talite. Hoje também eles usam um talitezinho chamado talit skatan, que é como se fosse um pano aberto, ele corta aqui no meio, e aí ele veste aquele negócio aqui para poder ele trabalhar. Porque tem pessoas que estão trabalhando na rua, ele não pode ficar segurando um talite, né? Porque o talite vai cair. Existe até uns negócios que seguram o talite. Então, o que ele faz? Existe esse talite que é chamado talit katan, é pequeno, que ele veste e ele está com esse material o tempo todo. E é muito importante que essa franja fica do lado de fora. Para toda hora que ele está trabalhando, se ele começar a fazer alguma coisa, pensar a coisa errada ou fazer alguma coisa errada, se ele olhar para aquela franja, ele tem que voltar para o Eterno, voltar a pensar no Eterno e ver o que ele está fazendo de errado. Ok? É bem interessante. Agora, o kippá. O kippá é aquele solidel, chamado de solidel, né? Que eles usam na cabeça. Então, por que usar o kippá? A cabeça, como fonte da moral, representa a parte mais importante do corpo humano. Cobrindo a cabeça, nós somos lembrados da onipresença de Deus. Então, nós somos lembrados que Deus é onipresente. Então, ele é feito assim, olha, normalmente, eles fazem muito em crochê. Lá em Israel, eles vendem, aquelas mulheres fazem na linha pequenininha, aquele crochêzinho bem pequenininho, colocam a estrela de Davi. Hoje, eles usam direto, principalmente os judeus mais religiosos, os mais não tão religiosos, os menos ortodoxos, mais religiosos, não ortodoxos, mas religiosos, não são religiosos, eles não usam, tá? Mas aquele que é religioso, que guarda mais os preceitos, tudo, ele usa o kippá. Na rua, no trabalho, o tempo todo, tá bom? Mais alguma coisa? Eu acho que eu vou dar um tempinho daqui a pouquinho para vocês perguntarem alguma coisa. Então, a gente vai ficar muito longo, né, Lucy? Para ver se tem algumas perguntas. Antes de entrar no 6, que é o kashrut, que eu vou explicar um pouco sobre o kashrut, alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses que nós já falamos? É só sobre o talit, é só para homens, né? Que nem o kippá. O que acontece, Áurea? O talit,
foi mandado para os homens, tá? Eram os homens que usavam. Se a gente lembrar daquela passagem que Jesus estava andando no meio da multidão, ele sente que alguma coisa, alguém segurou nele, provavelmente aquela mulher tivesse segurado nesse manto dele, porque era um manto grande, tá? E nesse manto tinha essas franjas, então ele a tivesse segurado nesse manto, então aí ele fala que alguma coisa saiu dele ali, porque foi nesse manto que ele tenha segurado. E agora, mais modernamente, principalmente o pessoal cristão, o pessoal dos judeus messiânicos, ligados, muitas pessoas, principalmente do cristianismo, que ama Israel e tudo, muitas, as mulheres usam. Mas não é somente eles, não. Os judeus que são chamados de reformistas, são os reformadores, reformistas, as mulheres usam. Tá. As mulheres usam, as mulheres eu usam comprei, kippah. tenho ele guardado, mas falei assim, eu não sei se pode, se mulher pode usar, então eu não vou usar. Está guardado até hoje, 3 anos. Mas uma coisa muito interessante, Aura, que você pode guardar, você pode usá-lo no momento de oração. De oração, Na hora que você está orando, aí você se cobre com ele. Lembra que o significado dele, que nesses 4 pontos estaria a Torá, estaria todos os ensinos de Deus escritos. E outra coisa, quando você disse que mandou para mim ontem um Angel novo. Esse que editou ontem, ele não mandou nada para mim. Ó, tem alguém falando aí, está com o microfone aberto, fecha aí. Tem alguém falando, não sei quem foi, tá? Então, aí, o que acontece? Quando você coloca esse talite e você está debaixo dele, lembra que é um manto. Então, você pode também ter esse mesmo pensamento. Aqui embaixo é o ser humano, sou eu humana. Acima de mim está o eterno. Então, no momento que você está, no momento que você está de oração, ele pode ser usado neste momento. Mas também tem pessoas que vão em determinadas sinagogas e usam, principalmente esses grupos messiânicos, mais messiânicos, e os reformistas. Os reformistas eles usam o kippá. A mulher normalmente tem um kippá de rendinha, ele é feito normalmente de uma rendinha, então ela coloca na cabeça também, tá? Ok? Mais alguma pergunta sobre alguma outra coisa sobre isso aí? Eu tenho, Rose. Aí, né? Isso. Obrigada. Sobre a mezuzá, ela é usada só nas casas ou eles usam também, por exemplo, nas empresas deles? Pode colocar, tem nas empresas também. Doutores, médico, dentista tem. Em Israel, a gente até compra. Israel tem mezuzá até para carro. Ah, olha que legal. Tá? Legal. Porque é interessante, tudo aquilo que você entra, antes de você entrar, você agradece ao Eterno, porque você está entrando. E também que o Eterno entra com você, né? Então é muito importante. Nas casas judaicas, eles colocam em todos os cômodos, só não se coloca no banheiro. No banheiro não se coloca, porque é alguma coisa sagrada e tudo. Mas em todos os cômodos você pode colocar. Tá? E aproveitando, outra perguntinha, pertinho aí do kippá, com relação àqueles caixinhos nos meninos, né? O que simboliza? O que acontece? Quando a gente olha lá no texto da Bíblia, diz que eles não deveriam cortar isso aí. O cabelo deveriam raspar o cabelo, mas eles não cortariam, eles deixariam isso. Eu agora esqueci como é que é o nome, tem um nome bem... principalmente os judeus ortodoxos que usam, tá? Os ortodoxos que vieram da Europa, esse grupo, é que eles deixam esse cabelo, eles cortam o cabelo, eles raspam, corta bem curtinho, né? E deixa ele comprido. Não sei se vocês sabem, o menino só corta cabelo com 3 anos de idade. Então, você vê os meninos todos judeus com cabelo tudo grande, eles têm um cabelo bem comprido. Aos 3 anos de idade, ele vai cortar o cabelo e vai deixar aquele cachinho, entendeu? Então, principalmente os judeus mais ortodoxos deixam o cachinho. Os outros não, cortam normal. Ok, obrigada. Mas é tudo lá dentro, tá? Dentro do texto, eu não trouxe o texto aqui sobre isso, eu vou colocar aqui, porque é importante que cada pergunta que vocês fazem já é alguma coisa para eu deixar já para a próxima, né? Porque é sempre importante que aí vai ter pessoas, quando vierem perguntar, eu já tenho material já aí direitinho. Rose, okay, Rose, querida. Uhum. Então, tu tens a apostila também, né? Se alguém quiser... Quem não tem apostila, pode receber na apostila, e na apostila tem bastante coisa. Mas essa do cachinho não tem mesmo também, mesmo não. Mais alguma pergunta? Não, né?
Então, isso é interessante, principalmente a Moab, né, que mora lá na Alemanha, tem muitos judeus ortodoxos da Alemanha, ainda tem. Hoje não tem tanto mais, que muitos já foram para Israel, que são aqueles que têm as roupas pretas, né, e usam. Então, todas essas práticas eles usam muito, tá? Todas elas. Continuando aqui, o que mais? Tá. Agora, se não temos nenhuma pergunta, eu vou passar para a parte do Kashrut. Kashrut são as leis dietéticas judaicas. Rose, Sim, sim. a respeito até desse comentário, aqui na Alemanha agora, há pouco, já tem um ano mais ou menos aqui na minha antiga casa ali, eles agora estão colando plaquinhas na calçada da rua, plaquinhas douradas, aonde morou um judeu aqui. Olha. E foram arrancados das suas casas para serem mortos. Em homenagem a eles, estão sendo colocadas plaquinhas com o nome da família. Então, aqui perto da calçada da minha casa, né, tiveram judeus nessa situação, que foram mortos e tudo, e eles estão pregando essas plaquinhas em homenagem a eles. Meu esposo tem também descendência de judeu também, né? Alemão, o avô era alemão e os antepassados dele eram judeus também. O Moab, qual é a cidade que você está falando? De que cidade que é? A cidade é Gelsenkirchen. É um nome bem alemão, Gelsenkirchen, mas escreve Gelsenkirchen. Com G, né? É aqui que está tendo essas plaquinhas nas calçadas. Isso tem, sabe aonde? Em Toledo, na Madrid, em Espanha. Tem também, lá tem um local que existiam muitos judeus que foram expulsos, principalmente na época da Inquisição, né? Então tem um bairro lá judaico que é cheio de plaquinhas também. A rua, você anda na rua, a rua tem algumas coisas assim mostrando, tá bom? Interessante. Mas aí agora, voltando, então, nós vamos começar essa ideia de kashrut. Uma das coisas, kashrut vem da palavra kosher, lembra? Nos Estados Unidos a gente já conhece demais. Kosher, comida kosher, kosher. Em hebraico é kasher, tá? A palavra é kasher. Muitas pessoas ficam sem saber por que comia. Lembra que quando você vai lá na Bíblia tem alimentos que são proibidos e alimentos que não são proibidos, né? Então, os alimentos são proibidos, não devem comer. E aí surgiram muitas regras, leis que eles chamam de dietéticas judaicas. Então, que eles não comem. Determinadas coisas que eles não comem. Existem outras coisas. Agora, algumas das razões, tem pessoas que às vezes falam, que vão explicar que isto é porque é alguma coisa de nutrição. Tá? Então, não deveria comer carne de porco, porque carne de porco tinha aquele problema de ter doença, de poder ter problema de saúde, não sei o que lá. O que eu entendo é que essas proibições têm a ver no sentido de obedecer, tem a ver com obediência. Porque Deus, ele diz assim, lá em Levítico 11:44, ele diz assim: pois eu sou o Senhor, vosso Deus, e vós vos santificareis, e não vos contaminareis. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, Deus mandou naquela época, foi um ensino que Deus ensinou, que Deus mostrou, e Deus diz, olha, vocês não deveriam comer. Se eles não deveriam comer porque aquilo fazia mal para a saúde, se eles não deveriam comer porque aquilo estava contaminado com coisas impuras, não sei. Mas o que Deus estava falando é que eles deveriam obedecer, né? Então, isso é importante para a gente entender. E aqui diz assim, ó, o judeu tem que se abastecer de comê-los, simplesmente porque a lei divina é suprema. Deus falou que não deveria, não deveria. Mesmo que esteja além dos limites da compreensão humana. Nós temos muita tendência de querer fazer aquilo que nós entendemos. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu sei, eu faço. E às vezes, eu olho muito para o profeta. O profeta de Deus, ele fazia tantas coisas que ele não entendia, mas fazia porque Deus mandava. Então, nesse ponto, eu estou querendo dizer aqui que é a nossa relação com Deus, principalmente para nós cristãos.
Os judeus existia uma lei para eles que eles não deveriam. Deus disse, olha, eu sou santo, eu não quero que para vocês se abastecerem, vocês não usarem, vocês não comerem disso. Mas, agora, você, como nós vamos essa? É nós com Deus. É Deus que vai estar falando para você e Deus que vai estar te mostrando. Não estou dando nenhuma regra e dizendo o que deve se comer, tá? A única razão para as leis de Kashrut é o conceito ético de santidade. E a santidade deve ser ressaltada mesmo nos aspectos mais humanos do dia a dia. Nenhum ato é insignificante. Então, o comer, nós temos que lembrar que tudo que tem vida, que tudo que tem aí, tudo pertence ao eterno, tudo é santificado. Aí muitas pessoas vão para aquele texto do Novo Testamento, eu não vou discutir o texto aqui, lá de Pedro, que quando Pedro vê descer aquele lençol cheio de alimento, ele diz, mata e come, e tinha tudo é santificado. Eu creio que tudo é santificado. Nós podemos orar e tudo está santificado, porque Deus santifica todas as coisas. Mas a gente tem que entender por que eles fazem. Durante anos e anos e anos, são leis que foram dadas e eles devem respeitar e eles devem obedecer. Tá? Teria essas ideias de Kashrut aí. Eu não sei se nós já temos o nosso tempo, Lucy. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas ideias, sobre esse cacoché? Outras coisas também, eles não comem. Então, o judaísmo, existe a lei bíblica, que a Torá não é lei, a Torá é o ensino. Existe o ensino bíblico e existe o ensino rabínico. O ensino rabínico é o que o judaísmo durante anos e anos cresceu, que vai ser colocado no Talmud. Aí ele vai dizer, não pode comer isso. O ensino bíblico é aquilo que estava ali na Bíblia. E do ensino talmúdico, e vamos dizer aí, rabínico, o judaísmo rabínico, ele fala que não se deve misturar leite com carne. Então, nada, vamos por nós brasileiros que amamos o quê? O estrogonofe, uma comida com leite, eles não comem, principalmente os que são mais religiosos, né? Por quê? O que significa isso? Quando nós olhamos lá no texto da Bíblia, ele disse que não deveria cozinhar o animal, o bezerro, no leite da mãe. Lembra então que eles estão andando, estão no deserto, tem a mãe, que tem o leitinho, e tem o bezerro. Eles acabam matando o bezerro e vão cozinhar o bezerro no leite. Seria uma coisa não ética. Aí já existem outros estudos que dizem que o leite, mais tarde foi descoberto que quando você come carne e toma leite depois da carne, esse leite faz uma capa na frente e demora a digestão. Então, demora a digestão porque come. Então, existem várias tentativas de explicações de tudo. Outros dizem que os cananeus, de onde o povo estava andando, que o povo de Israel vivia muito junto, perto dos cananeus, eles faziam orgias com leite e carne, coisas assim. Então, eu não sei qual a razão, o porquê, eu só sei que Deus falou. Entendeu? Então lá ele disse que ele não deveria fazer isso. Aí hoje você cai no momento, você diz, opa, estou no mundo, a gente está... Hoje eu não sei se o leite tem o leite em pó veio lá da Holanda, a carne veio da Argentina, né? Então a gente não pode questionar essas partes. Então o que eu gostaria de voltar a esse texto aqui outra vez. Ó. Ele tem que se abastecer. A lei divina é suprema, mesmo que esteja além dos limites da compreensão humana. Então, não adianta a gente bater com uma pessoa, um judeu ortodoxo, que faz toda essa separação, e a gente vê muito isso nos Estados Unidos, que aqui em Israel também, você tem uma geladeira, até uma geladeira para as coisas de carne, outra para as coisas de leite. Você vai ter panelas para isso, você tem um prato para isso, porque eles não querem misturar e ficaram tão radicais, né? Mas a gente tem que entender, amar, compreender que foram as interpretações que eles fazem. Na Bíblia não tem regras, na Bíblia tem princípios. E as regras, como vão ser feitas, vão ser o homem que vai fazer. Certo? Eu acho que eu vou parar aí nessa parte para a gente ter o tempo. Tá bom até aí, Lucy? Alguém tem alguma pergunta sobre isso antes de passar para a Lucy? Tá bom, Rose.
Tá bom, né? Nós íamos fazer o final todo, nós iríamos terminar essa lição. Semana que vem eu vou continuar, mas como a Eliane está aí, e a Eliane mora em Israel, ela trabalha lá, ela vai falar sobre o que ela faz, ela trabalha na torre, ela serve, né? É uma pessoa que está lá servindo, lá na torre de oração, no Monte das Oliveiras, lugar lindo, uma casa linda, com uma visão linda, muito bonita. Então, quando vocês forem em Israel, devem ir lá. Mas nós vamos ter a oportunidade de participar de uma coisa maravilhosa que ela vai falar aqui hoje. Certo, Elucia? Você quer falar? Eu tenho uma pergunta, outra pergunta, Rose? Sim, antes da gente terminar. Tá. Isso. É com relação à comida. Eu não sei se você viu uma série na Netflix que se chama Shitzel. Não sei se está certo. E aí eu achei interessante, né, que essa família judaica ortodoxa, antes de tomar água, de comer qualquer coisa, antes de colocar na boca, eles fazem oração. Bendito o Senhor que criou os céus e a terra e que nos dá o fruto, né, dessa terra. Alguma coisa assim. Aí eu queria saber como que chama essa oração. Eu achei ela tão bonita. É a mesma oração que a gente faz com ela no Shabat. Lembra que no Shabat a gente faz 2 orações. Então a gente fala, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, que abençoado seja o Eterno que nos deu o fruto da vinha, quando toma-se o vinho. E a outra você fala, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz lechem min haaretz, que nos deu o pão da terra. Então, aí você vai poder orar, que nos deu o pão da terra, que nos deu o fruto da terra. Então, aí agradecendo. Porque tudo, o que acontece? Nós temos que ser agradecidos, que a gente não vive um segundo se não for que o Eterno permite, né? Então, tudo aquilo que entra para dentro de você, nós temos que estar agradecidos, que foi o Eterno que trouxe. Então, é feita essa oração sempre. Mas depois eles fazem essa oração, principalmente do Kiddush, mas eles, no final da alimentação, de toda a comida, do Shabat, eles têm uma oração bem grande, que aí eles agradecem toda, é uma oração muito bonita também. Né? Obrigada. Okay. Mais alguém? Não? Então nós vamos, né, Lucy? Você aí. Você pode tirar, então, por favor, a tela da... Vamos tirar. Como é que a gente faz? Como é que a gente tira essa tela aí?